Foi. Estamos agora ao vivo, então, no Médico de Dor no Facebook. Estamos ao vivo também no Instagram, nas nossas páginas. Perfeito, pode não. Então tá bom. Então, eu acho que eu vou repetir até, porque eu não sei se quem mandou pra gente, Adri? Quem foi a paciente que mandou pra gente? A Rosângela. A Rosângela. Então, Rosângela, o que eu acabei de responder, eu não sei se você vai poder acompanhar, foi a diferença entre a dissectomia e a radiofrequência, né, que existe. A dissectomia, a gente vai retirar o disco da coluna lombar. Entre as vértebras existe um disquinho, que é como se fosse um coxim. A dissectomia é a retirada total ou parcial desse disco. E ela pode ser por via percutânea ou por um corte, tá? O que é preciso entender é que essa indicação desse procedimento ele vai ser dado se eu tenho uma compressão desse disco em cima de alguma estrutura neural, que vai estar causando dor. Então é a chamada lombociatalgia, que é a dor do ciático, na verdade, é que está ocorrendo. Se eu tenho uma compressão desse disco... Aí é o volume alto do outro som. Então isso daí a gente precisa estar analisando. Então a gente faz um exame físico adequado, uma história, né, adequada, a gente faz exames de imagem para realizar isso daí. Muitas vezes a gente tem dúvidas até se é esse o disco a causa da dor. E aí tem até um procedimento que a gente pode realizar, que é a discografia. E aí então, em termos de bloqueio, infiltração, né, numa outra oportunidade a gente citou até isso daí, o bloqueio ele é realizado numa estrutura nervosa, numa estrutura neural. E a infiltração ela vai ser realizada na articulação. Basicamente são essas as diferenças. Qual que é a função disso daí? Bloqueio, infiltração. A função é a gente realizar a anestesia, a gente promover a analgesia, promover o alívio de dor num local específico. Esse bloqueio, então, ele pode ser diagnóstico ou terapêutico. Terapêutico é quando a gente trata. E diagnóstico é quando a gente consegue colocar, determinar se é naquele local em que eu fiz a medicação a origem da dor, para daí poder estabelecer um outro tipo de tratamento. Então, a discografia é um bloqueio provocativo. O que quer dizer isso daí? Então, na discografia, eu tenho o meu disco entre as vértebras lombares e eu vou simular, eu vou provocar nesse disco a dor semelhante àquela que o paciente nos refere. Então, se esse disco, no momento que eu fizer essa discografia, no momento que eu fizer esse procedimento, o paciente nos relatar, doutor, eu estou sentindo a dor, é exatamente essa dor que eu sinto, a gente vai saber, então, que é nesse momento, é nesse o disco o problema. Doutor, se não é essa sensação que eu sinto, não é essa dor que eu sinto, não está ali o problema. E isso pode determinar, dirimir, na verdade, para a gente, algum tipo de tratamento. A gente pode, então, aí sim, realizar a dissectomia ou não, ou contraindicar a dissectomia. A radiofrequência ela vai ser dada quando eu vou tentar fazer uma ablação por temperatura, né, num dos nervos que são os nervos sensitivos da coluna lombar, junto, principalmente, o que a gente chama de faceta, que são as articulações que têm a comunicação entre as vértebras lombares. Então, é isso que a gente precisa estar entendendo, é isso que os exames diagnósticos nos auxiliam, é isso que a história dos pacientes nos trazem para poder realizar o melhor procedimento, o procedimento mais adequado. A gente sempre fala, eu acho que é muito recorrente o tema da dor lombar, porque é realmente um dos principais carros-chefes aí das queixas que a gente tem nos nossos consultórios de dor. A dor lombar ela é extremamente prevalente na população. Estima-se que até 90% da população mundial vai ter uma crise de dor lombar pelo menos uma vez na sua vida. Então, essas queixas, né, elas são muito frequentes. Não quer dizer que você tendo uma dor lombar, isso vai virar uma cirurgia. Não quer dizer que não tem cura. Não quer dizer que não tem tratamento. Mas, principalmente, quer dizer que nós precisamos cuidar da nossa saúde. A dor ela é necessária. A dor crônica, não. Mas a dor aguda, quando ela acontece, ela nos identifica, ela nos alarma, ela nos dá um sinal de que algo está errado com o nosso organismo. E aí é preciso exatamente a gente tentar diagnosticar o que é isso. E aí os diagnósticos precoces, eles são extremamente válidos. Em toda a minha consulta, eu sempre estimulo a prática de atividade física.
A prevenção da dor lombar, ela vai ser fundamental com a prática da atividade física. É através de uma prática de atividade física adequada, principalmente visando as cadeias lombares, as cadeias do músculo reto abdominal, oblíquos internos e externos, que a gente vai conseguir um reforço muscular, uma adequada reabilitação, e aí sim, eu manter a saúde da minha coluna muito melhor. Então essa atenção, a gente precisa muito que tenha-se muita, enfim, atenção, muito cuidado nisso daí. Né? Não é, então, que a dor lombar seja um problema grave ou que vá te levar a um procedimento cirúrgico. Mas a dor lombar ela é extremamente recorrente e a gente precisa, sim, tratar, então, os excessos, o que piora, o sobrepeso, o sedentarismo, o tabagismo. Porque o tabagismo, quando a pessoa fuma, tem esses estudos mostrando que há uma desidratação maior desses discos intervertebrais. O que leva, então, a propensão de acontecer as hérnias de disco. Então, são várias coisas, não é somente um fator determinante, mas são vários fatores determinantes, né, que nos levam a isso daí. O que é preciso é a gente criar hábitos saudáveis na nossa vida. Para quem tem dor crônica, é de fundamental importância isso, esses hábitos saudáveis. Quando a gente vê um paciente com dor crônica, a gente realmente sente o quanto que esse paciente ele sofre. Mensagens que a gente recebe, a gente tem a compaixão de quanto um paciente sofre nas dores que ele sente no dia a dia. A dor, ela vai acontecer, né? Para quem tem esse paciente, a dor ela vai existir, ela não é psicológica, ela existe. O que a gente precisa entender é que a gente não precisa sofrer com essa dor. Esse sofrimento a gente não tem que carregar. O que eu sempre coloco, muitas vezes a gente não vai conseguir zerar a sua dor, curar uma dor crônica, mas sempre é possível aliviar uma dor. E aí, eu preciso de medidas diárias. É preciso que a gente entenda que mesmo nesse sofrimento, né, mesmo tendo vários motivos para ficar triste, porque a dor crônica ela vai causar uma qualidade de vida inferior, ela vai derrubar a autoestima, muitas vezes ela vai vir acompanhada de uma depressão. Eu preciso entender que os motivos para eu sorrir, eles vão existir. E isso é de fundamental importância para que eu consiga conviver com a dor, para que eu consiga minimizar a dor. E como que a gente vivencia então a felicidade estando em sofrimento? É podendo, então, estar realmente vendo o que nos faz feliz. Você está vivo hoje? Você acordou? Você tem uma casa? Olha a possibilidade que você está tendo, você está acessando a internet e vendo, então, um profissional falar. Quantas pessoas não têm acesso nenhum à informação? Então, olha como privilegiados a gente pode ser e muitas vezes a gente nem se dá conta disso. São essas pequenas coisas que a gente precisa vislumbrar, são essas pequenas coisas que a gente precisa realmente entender, começar a ver de novo. Se você tem uma família, se você tem filhos, se seus pais estão vivos, o que te faz feliz? O que te coloca para cima? Não espera, quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa própria, quando eu tiver uma saúde melhor. O tempo acontece agora. O tempo é agora. O que aconteceu no passado, seja uma cirurgia que não deu certo, um acidente, alguma coisa que não saiu dos seus planos, aconteceu. E a gente não vai voltar atrás com relação a isso. E isso, ter essa visão, ter esse entendimento, é de extrema importância no tratamento da dor. Porque a gente precisa ressignificar toda a nossa vida. Muitas vezes a gente vai ter limitações, mas nada vai ser impossível. Se a gente quiser, vamos em busca do que a gente quer. Será que a gente pode fazer? Precisa de adaptação? Não sei. Cada caso é um caso, cada história de vida é uma história de vida. Só que eu preciso que a gente tenha estímulo, ânimo, para poder realmente, né, buscar algo melhor. Tá? Todos os meus pacientes que acompanham comigo no consultório, eu sempre tento, passar essa visão. Eu acredito muito nisso, que a gente possa sim melhorar, né? Os remédios eles são de extrema importância, o tratamento é de extrema importância. Mas a gente ter uma nova visão sobre a nossa vida e saber que a gente pode sim voltar a sorrir
e ver o que nos faz feliz é extremamente importante em todo o nosso aspecto de vida. Eu acho que não só quando a gente tem uma doença crônica que nos causa dor, né? Mas a gente lembrar, né, do quão importante as pessoas ao nosso lado são e quão importante nós somos para essas pessoas que estão ao nosso lado. Falei muito, vamos ver se tem pergunta. Tem a pergunta da Miriam Pereira. Tenho dores nas pernas, parece até chegar ao osso. E sempre mais uma que na outra, mesmo fazendo exercícios físicos. Aí as dores nas pernas, né, será que ela tem alguma origem da coluna lombar? Né? Essas dores nas pernas, onde vão estar localizadas? Será que vai estar localizada próximas à região do joelho? Algum tipo de artrose? Próximas ao quadril? Né? Alguma inflamação? Ou mesmo uma origem vascular, que daí a gente precisa entender se tem presença de varizes, se não tem presença de varizes, o que está causando essas dores, em que momento que essas dores elas acontecem. Né? Estabelecendo um diagnóstico ou excluindo causas, concomitantemente a gente vai tratar a dor da causa que está causando o problema. O diagnóstico, tratar a dor não altera o diagnóstico. Então, isso é de extrema importância para a gente ter um alívio da dor. Vamos a pergunta do Maicon. Doutor, explica um pouco sobre a bomba de morfina e se estiver sentindo dores, uma pessoa implantada o equipamento, o controle das dosagens será feita nas consultas. Então, aí a bomba de morfina então é uma coisinha um pouquinho mais complexa. Então, assim, primeira coisa, o que é a morfina? Né? Então, vamos aproveitar do Maicon a questão dele, então, que a gente utiliza para tratar a dor, são os analgésicos, piores são analgésicos mais fortes, que eles são específicos para o tratamento da dor, não é para uso contínuo. Muito bom. Dentre os opioides, a morfina, ela foi a base de todos os opioides. É através dela que a gente consegue, então, saber se um opioide é mais fraco, mais forte. Ela é a comparação. Ela vamos colocar, é a mãe de todos os opioides. Muito bom. O de dor crônica, ele vem usando alguns tipos dessas medicações de opioides. Há medicações opioides mais fracas, outras mais fortes. Essas medicações, elas têm, sim, efeitos colaterais, né? E que a gente também vai tratando. Mas se o tratamento ele não vai ser dando efetivo, ele não vai sendo realizado de forma adequada, e eu tendo que aumentar muito as medicações, uma das ferramentas que a gente tem no tratamento da dor é tentar realizar uma bomba de morfina implantada. O que é essa bomba de morfina? É quando a gente vai colocar o opioide, a morfina, seria na coluna. Só que então, para entender, quando a gente ingere uma medicação, essa medicação via oral, pela boca, ela passa pelo trato gastrointestinal, ela é absorvida no sangue e aí ela é distribuída por todo o nosso organismo. Muito bom. Quando a gente tem uma medicação na veia, essa medicação ela não precisa mais passar pelo trato gastrointestinal e aí ela vai ser já distribuída por todo o organismo. Mas a molécula da medicação, tanto por via oral quanto pela veia, são as mesmas. A via de administração é diferente. Muito bem, o opioide, o centro, o receptor dele, o local de ação dele, vai estar presente no sistema nervoso central. Então, quando a gente tem uma bomba de morfina implantada, eu vou estar colocando nos receptores, que é no sistema nervoso central. Com isso, as doses que eu tenho administradas diariamente desse opioide, da morfina, elas vão ser muito menores do que por boca ou do que pela veia. Tá? Então, essa é a grande vantagem. Tá? Então, é um procedimento para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Né? A desvantagem é que você vai ter um implante no seu corpo. Muito bom. Quando a gente implanta essa bomba, então antes a gente fez um teste terapêutico para ia ter resultado junto a esse paciente, junto ao neuroeixo. Tendo resultado, daí a gente vai programar uma cirurgia para realizar o implante da bomba de morfina. Muito bom. No implante da bomba de morfina, a gente pode ajustar as doses diárias que são administradas por essa bomba. Então, por exemplo, um paciente vai receber 0,7 miligramas de morfina dia através de uma bomba implantada de morfina. Por um sistema chamado telemetria. O que é isso daí? Comumente falando, o que se vê hoje em dia, que até os celulares eles são carregados apenas por indução, apenas
pelo toque, pela proximidade com o aparelho, assim é a telemetria. Então vem um aparelho próximo à bomba implantada e ela vai recalcular a dose diária. Então, né, como exemplo que a gente deu, eu estava lá com 0,7 miligramas de morfina diária. Eu vou aumentar em 10%, vai para 0,77 miligramas de morfina por dia que esse paciente recebe. Efeito, não teve efeito, os efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais que o opioide causa, e ele vai acontecer sempre dessa forma, o que é? É a obstipação intestinal, o intestino fica preso. Então, se esse paciente começa a ter muito efeito colateral, eu tenho que reduzir a dose. Pacientes oncológicos, ela tem bastante, né, utilidade também, né? Não é para todo mundo, são casos específicos, né? Casos em que a gente fez várias cirurgias de artrodese de coluna e o paciente convive com uma dor crônica de difícil controle, uma intolerância às medicações via oral. Então, tem já mais a longo prazo sendo realizado e a gente entende que o paciente ele não está tendo um tratamento adequado, entendeu? Para isso daí. Então, essas são que a gente pode falar da bomba de morfina. Isso daí é em consulta, né? Mas esse aparelho que realiza essa telemetria, ele é realizado junto a um técnico que é específico da bomba, né? Então a bomba ela tem um fabricante. Então vem um técnico, né? E é sempre acompanhado pelo médico que ele vai aumentar ou diminuir. O paciente ele até tem acesso, né, aos técnicos, ele tem um acesso olha, eu quero aumentar a analgesia minha, eu quero aumentar a dose que eu estou recebendo de morfina. Não. Isso não vai acontecer. Então, sempre o paciente ele vai entrar em contato com o médico, a gente vai agendar e ele vem na consulta para realizar, né? O técnico ele nunca vai realizar esse aumento ou essa diminuição, né, através de um pedido do paciente. Tem que ser através sempre com o médico presente. A Marcela, no Instagram, disse: obrigado, doutor. Depois do segundo bloqueio, a minha dor melhorou 90%. Antes só chorava, agora tenho qualidade de vida. É o que nos dá sorriso no rosto, que faz brilhar os olhos junto ao nosso trabalho, né? A gente poder realizar um procedimento, a gente poder... É o que eu sempre falo para todo mundo, o objetivo nosso do tratamento não é zerar a dor. O nosso objetivo de um tratamento é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, se a gente conseguiu, através de um bloqueio, realizar isso daí, fico extremamente contente de poder ter ajudado. Né? A gente vai só colocar a medicação para exatamente nesse tempo que ela está sem dor, que o paciente ficar sem dor, de atividade física adequada. Mudanças de vícios, nem é de hábitos, mudanças dos vícios, né? Mudança de alimentação, perda de peso, né? O fortalecimento muscular são extremamente importantes para que a continuidade dessa analgesia ela se prolongue e a gente tenha aí uma melhora da qualidade de vida aí junto a todos os nossos pacientes. Agora aqui no Facebook, a Pablo City, epicondilite são mais comuns em pacientes de fibromialgia? Muitas vezes esses pacientes da fibromialgia, foco que a gente tem uma amplificação da dor, ele tem um megafone da dor. Então, a fibromialgia ela vai causar uma sensibilidade aumentada, mas um paciente com fibromialgia, ele pode ter doenças associadas? Pode. Ele pode ter doenças associadas. O que a gente precisa entender é o que está levando esse paciente a ter essas doenças associadas. Mas muitas vezes a gente vê essa interação dessas inflamações, né, sempre cronificadas nos pacientes de fibromialgia. E aí, nesses pacientes, eles têm uma sensibilidade aumentada, o que causa, então, um sofrimento aumentado junto a eles. Sempre dá importância, e aí um agradecimento imenso a todos os profissionais da fisioterapia que trabalham junto com a gente. Né? Muitas vezes os pacientes vêm e falam até o número de fisioterapias de sessões. Muitas vezes o tratamento ele vai ser mais lentificado, mas ele é extremamente importante ter a disciplina desse tratamento para realizar. Então a fisioterapia é extremamente adequado, extremamente necessário a realização. E, quando possível, se possível, o quanto antes, tirar os fatores estressores, os fatores que levam a essas inflamações, né, de tendão, do cotovelo, da epicondilite, né, porque se você mantiver o que te faz ter dor, né, o tratamento ele vai ser muitas vezes ineficaz. Então, muitas vezes a gente precisa afastar até do trabalho, afastar de uma atividade laboral, né, para que haja um tratamento e aí esse paciente ele retorne junto à sua atividade, junto ao convívio social de trabalho aí que a gente coloca, né? Mas
e sempre buscar, né? A atividade laboral, o trabalho, é o que ocupa a mente. Né? Se a gente ficar em casa, a gente entra num ciclo de dor, sofrimento, que não vai levar a nada. Então, o quanto antes a gente voltar às nossas atividades é extremamente importante. Tá? Não é adequado a gente ficar em casa, parado, sozinho, pensando besteira. Tem um ditado popular que, enfim, cabeça vazia, oficina do diabo. Né? Para a dor, eu acho que isso cai muito bem. Se a gente só pensar na dor, se a gente reverberar o sofrimento, a gente não vai ter uma melhora da qualidade de vida. Tá? Então, tratar a dor não é uma ação única. Né? Tratar a dor ela é extremamente complexo, porque eu preciso que os pacientes, eu preciso que toda a nossa população que tem a dor crônica, ela faça ações, né? Mesmo que sejam pequenas, mas diárias, cotidianas, para que a gente tenha uma real, né, melhora da qualidade de vida. A Wanda no Facebook, ela disse que tem muita dor na cervical, ela queria... Essa dor na cervical ela pode também acontecer como na dor lombar, e a gente precisa entender as causas dessa dor cervical, né? É somente, então, uma inflamação, é somente postural. Hoje, com os celulares, aí as mídias sociais, exatamente isso, a gente tem posturas. No ambiente de trabalho, a ergonomia de trabalho também é extremamente importante. Se ela trabalha com computador, né? Para onde está voltado o computador, se está na linha dos olhos, ela tem que ficar todo o tempo olhando para baixo para estar realizando o trabalho dela. Né? Então isso, ao longo do tempo, vai nos causando algum tipo de prejuízo. A falta de atividade física também é extremamente para que a dor aconteça. Né? E aí, então, enfim, para diagnosticar, né, um quadro de dor, eu vou precisar, sim, saber da história, quando que aconteceu, faz quanto tempo que aconteceu, essa dor, como ela é, essa dor ela tem queimação, ela lateja, essa dor ela causa um formigamento nas mãos, essa dor ela limita movimento, né, constante, né, essa dor piora com estresse, não teve relação com isso, né, e aí para a gente poder fazer, então, o que a gente chama de anamnese, do exame físico, e aí sim pedir um exame de imagem para que nos norteie ou para que tenha uma elucidação diagnóstica naquilo que a gente já imagina que possa ser. Então, novamente, né? Então tem N causas para uma dor cervical. Dores cervicais de compressão podem gerar cefaleias, por exemplo. Né? Uma dor cervical, muitas vezes, ela pode estar acometendo também uma compressão do nervo, que pode estar levando também até um quadro de uma dor no ombro, porque uma inervação inadequada vai me causar também dor nesse membro, que eu vou ter uma limitação, né? Então uma musculatura mais enfraquecida, tudo isso daí gerando outras coisas. Então eu posso ter quadros associados, tanto de uma dor cervical, quanto de um quadro também de uma ruptura ou de uma tendinopatia, de uma inflamação nos tendões dos ombros. Então, diagnóstico precoce, procurar um serviço médico, né, especializado, mais próximo de você, para que a gente possa te acompanhar aí nesse trajeto e melhorar a sua qualidade de vida. A Thais Pereira disse: doutor, fiz recentemente cirurgia para retirar as amígdalas. Mesmo com os remédios, ainda sinto dor, principalmente pela manhã. Por quanto tempo costuma ser uma boa cicatrização? Muito bom. Então a Thais aí tá falando de uma das causas que leva à dor crônica. Então, olha só, como é importante esse tema e como se vocês acompanham até as mídias sociais, eu sempre coloco em destaque o que eu chamo de educação continuada. Ora porque eu estou podendo ter oportunidade de aprender, ora porque eu estou tendo a oportunidade até de ensinar, de passar essa experiência a outros colegas. A principal causa de dor crônica é a dor aguda não tratada adequadamente. E o que é a dor aguda e dor crônica? Né? A dor aguda, ela vai ser uma dor que ela persiste por 3 meses da sua ocorrência, de modo geral. Então, por exemplo, aí a dor aguda pós-operatório, que a Thaís sofreu. A Thaís, então, retirou as amígdalas e ela está com dor. Né? Faz já algum tempo, aí 15 dias, 5 dias, 10 dias que ela retirou, mas eu acho que ela está em casa já, e ela retirou as amígdalas e ela está com dor ainda. Então, assim, o que é importante entender? Quando que acontece essa dor? Qual é a gravidade, qual é a severidade, qual é a intensidade da dor para a Thaís? A intensidade da dor é de cada um. Ela é diferente de mim, do meu colega, de você. Cada um tem a sua dor. Essa dor ela vai ser influenciada tanto por aspectos religiosos, por experiências prévias,
né? Sexo feminino e sexo masculino tem diferença, muitas vezes. Então, a gente precisa valorizar e entender, mas fundamental, respeitar a dor de cada um, né? Então, a Thaís está sentindo essa dor agora. Que remédio será que ela está tomando, né? Está em uso contínuo das medicações? Porque quando eu tô com dor e aí eu tomo um remédio, muitas vezes eu vou precisar de uma dose maior para eu ter um alívio da dor. Agora, se eu já vier tomando a medicação de forma rotineira, ordinária, de horário, que a gente chama, a dosagem das medicações, elas serão menores. Nessa dor aguda pós-operatória, na dor aguda, né, no tratamento da dor, muitas vezes a gente não lança mão só de uma medicação. A gente lança mão de conjuntos de medicações, com doses pequenas cada uma, mas que o efeito sinérgico delas propicia um alívio. E aí os efeitos colaterais das medicações seja diminuído. Então, não é o Dr. Augusto que inventou isso daí. Isso daí é o tratamento da dor recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, o que a gente precisa entender da Thaís tá com remédio de dor? Não. A dose, se está adequada ou não, né? Para a gente poder estar te auxiliando, e aí você não precisa. Você fez uma cirurgia, você vai ter dor? Sim, mas você não precisa sentir uma dor que te incomode, tá? Não é necessário que você fez a cirurgia e que você sofra. Isso precisa ser erradicado, precisa ser eliminado, que quando eu fizer uma cirurgia eu vou ter dor, porque eu fiz uma cirurgia de dor, né? E aí antes disso até, a gente vai tentar combater a sua dor através de medicações, através de medidas até não farmacológicas. E aí entra exatamente fisioterapia, crioterapia, profissionais auxiliares junto ao médico para te auxiliar, para te ajudar a tratar essa dor. Mas tratar a dor aguda pós-operatória é fundamental para que a gente não desenvolva uma dor crônica. Tem alguma pergunta a mais? A Wanda continuou a pergunta dela. Tenho artrose, dói muito e estrala muito meu pescoço quando eu caminho. Então, exatamente essa artrose, o que é? É quando acontece esse desgaste entre as articulações, que a gente chama das facetas. Hoje, a medicina ela tenta buscar novos caminhos, buscar novas alternativas para o tratamento das dores, para o tratamento das artroses, né? No Brasil ainda não é regulamentado, mas existe no mundo, né, no exterior, algumas terapias que é o chamado PRP, que é o plasma rico em plaquetas, em que ele vai poder, na verdade, tentar regenerar alguns tecidos. Então, isso eu acho que vai vir para o Brasil, a realização, a regulamentação para isso, porque as evidências que a gente tem são bastante positivas, né? Mediante o que a gente pode fazer, regulamentado em termos de legislação, é também possível aliviar a dor através de bloqueios e realizar, na verdade, esses bloqueios facetários para entender se ali está a origem da dor, né? Mediante ali estando a origem da dor, mediante a melhora disso daí, aí procurar a radiofrequência, que seria a ablação dos nervos sensitivos, né, dessas facetas. O nervo sensitivo é o que traz a sensibilidade, então eu não vou alterar motricidade, eu não vou alterar a mobilidade, não vou alterar a força com isso daí, né? Para que te propicie um alívio melhor, um alívio adequado aí da sua dor, que você não tem esse sofrimento diário. E, lembrando, sempre com mobilidade, uso de medicações adequadas para uso contínuo de... Tem, a Rosângela disse, quais os benefícios da dissectomia lombar percutânea? Então, a dissectomia lombar percutânea, ela vai retirar dessa live aí, do nosso bate-papo, que é um procedimento tentando ser minimamente invasivo, né? Então, percutânea é através da pele, né? Para que a gente possa aí fazer a retirada do disco intervertebral que causa compressão. Então, a dissectomia é essa retirada desse, ou parcial ou total, do disco na região da compressão, né? E o percutânea é que exatamente ele tenta ser com o mínimo de pontos, né? Vamos colocar assim, o corte minimamente invasivo, através muitas vezes até de endoscopia, através de câmera, para que a sua recuperação seja mais rápida, né? Uma vez que se a gente teve um corte menor, a lesão de tecidual é menor. Então, logicamente, a recuperação ela é muito mais facilitada. Então, essa é a grande vantagem, é a reabilitação precoce, a recuperação muito mais rápida para se realizar junto aí aos procedimentos, entendeu? Então, assim,
lembrar que os procedimentos, eles são auxiliares, né? Mas eles não são unicamente exclusivos da cura. Se a gente não fizer uma medicina de atenção primária, uma medicina, né, de prevenção, a gente não vai conseguir né, tratar os problemas. Isso daí vai ficar um problema de saúde pública, que é exatamente a dor crônica. Então, o que a gente precisa fazer, de extrema importância, é prevenção. Eu acho que eu aproveito até essa palavra de prevenção para lembrar que a gente está no Outubro Rosa, né? E a prevenção do câncer de mama é extremamente necessário, tá? Se eu não me engano, não sou especialista oncológico, não sou ginecologista, minha formação é anestesiologista, mas a prevenção do câncer de mama, se não estou enganado, não me falha a informação, é o câncer mais prevalente da mulher. Então, é preciso que se faça exames, uma política de atenção primária à saúde, que é a prevenção. O diagnóstico do câncer de mama, quando realizado precocemente, a taxa de cura é extremamente elevada, tá? Então, isso eu acho que é fundamental. Então, se tem uma coisa bacana da mídia social, se tem uma coisa bacana hoje da internet, do acesso à informação, que seja para isso, para que a gente leve informações seguras, informações verdadeiras para as pessoas. E aí, a palavra prevenção, eu acho que ela tem tudo a ver com o outubro, que é extremamente simbólico, né, para isso. Mas não vamos passar essa prevenção do câncer de mama. A prevenção do câncer de mama, ela tem que ser feita em outubro, em novembro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, né, todos os dias. Né? A prevenção vai fazer hoje, vai fazer depois, e aí mês que vem esquece, e não é assim. Tal qual o Setembro Amarelo, que nos chamou a atenção, Outubro Rosa, que a gente vai esquecer, né, de todas as pessoas que têm problemas de doenças mentais, que sofrem com depressão. Então, o Setembro Amarelo, né, a cor, ela é só um chamado, é só um chamariz, mas é preciso ter essas atitudes diárias de prevenção. Saber que a gente pode, com uma palavra, saber que a gente pode, com o ouvir, né, amenizar o sofrimento de outra pessoa. É um ser humano que está do nosso lado, que está em sofrimento, em que a gente possa fazer alguma coisa. A questão do câncer de próstata, para os homens, né, ele acontece em todas as épocas do ano. A gente não pode deixar de setembro, de outubro, diariamente. A prevenção é uma questão de educação em saúde. E eu acho que se tem um objetivo bacana de mídia social, de todos os colegas meus que fazem mídia social, se a gente puder prevenir, não só... logicamente que a gente passa quais são os tratamentos para que, né, de que cada um tem familiaridade, cada um tem especialidade, e isso é super bacana, isso tem que acontecer. Mas é um convite a todos os colegas, todos os profissionais de saúde que utilizam as mídias sociais, que a gente faça um trabalho de prevenção junto à população, um trabalho de educação em saúde. Isso é extremamente necessário. Uma dor, né, de 3 meses, a gente vai no pronto-socorro com uma urgência, né? A gente precisa fazer a atenção nos ambulatórios, fazer o tratamento ao longo do tempo, um acompanhamento ao longo do tempo. Para quem tem pressão alta, é fundamental esse tratamento. Para quem tem diabetes, é fundamental o tratamento contínuo, a passagem regular junto aos serviços de saúde. Entendo e tenho profundo respeito às dificuldades que o Sistema de Saúde, Único de Saúde traz para a população. Mas é sempre preciso não desistir de buscar esse atendimento regular junto ao UBS, junto ao posto de saúde, né? Como chama? Não, a gente não pode se deixar levar pela dificuldade que a gente tem, né? Não seja essa a desculpa, né? Tenhamos sempre em mente algo que a gente possa fazer disciplinador. A Rosângela Oliveira disse: boa tarde, é possível refazer uma cirurgia de artrodese lombar? Fiz em 2016 e já fiz 4 bloqueios e as dores são insuportáveis. A artrodese foi feita L3 e L4 e agora estou com problemas L1, L2, L5 e S1. Tá, então aí esses L3, o que ela quer dizer? Né? Então vamos só, então assim, é possível refazer uma cirurgia de artrodese lombar? Sim, é possível. Possível é. É necessário, tem indicação, vai ser melhor, né? É isso que precisa entender. Né? A coluna ela tem uma dinâmica extremamente complexa, né? Porque ela sustenta o nosso corpo, ela é o eixo do nosso corpo. E aí, mediante isso, a gente tem angulações que a gente tem que respeitar, né, junto a essa coluna lombar.
que interagem junto à quadril, que interagem junto à cervical. Então tem todo um sistema bastante complexo realmente para isso daí. Então a partir do momento que a gente tem uma artrodese da coluna lombar, refazer é uma cirurgia maior, que vai causar mais sangramento e que muitas vezes a gente precisa realizar para ampliar o nível dessa artrodese. Então o que é essa ampliação do nível de artrodese? Eu tive artrodese pela retirada do disco, pela fixação da coluna. E agora eu estou tendo novas hérnias de disco, né? E aí a realização dessa nova artrodese em níveis superiores ou inferiores. Se tendo a indicação disso, perfeito, eu acho que daí os colegas que estão indicando têm fundamentos para indicar, né? E os pacientes têm. Mas mais do que isso, é que eu tenho sempre batido, falado e torno a repetir. De nada adianta a artrodese da coluna lombar, a revisão da artrodese da coluna lombar, se a gente não realizar uma reabilitação adequada, se a gente não mudar vícios de vida, né, emagrecimento, fortalecimento muscular. Isso vai ser de fundamental importância para a sua reabilitação de uma cirurgia. E se você puder já, antes de uma cirurgia, realizar tudo isso daí, é de extremamente importância e benefício. Então, ela mesma colocou, né? Doutor, já fiz 4 bloqueios, né? Talvez o bloqueio ele venha exatamente para que a gente não fique aumentando doses de medicações e não que vai levar a curar, ele vai te aliviar, ele vai te tirar de crises, né? O bloqueio ele não tem a função de cura especificamente. Muitas vezes ele pode te aliviar de crise, pode fazer com que a gente não aumente dosagem de medicações. O que é preciso entender além disso, o que eu estou fazendo para que eu tenha melhora, né? Se a gente não buscar as melhoras com outros fatores, aí sempre a gente vai ter um fator estressor de ruim. Então, não, a gente tem que eliminar tudo que se possa para que piore algumas situações, algumas causas de dor. Tem mais um recado? Doutor, após um dia longo de trabalho, quando chego em casa, minhas pernas latejam de cansaço. Tenho 29 anos, isso é normal? Não sei qual que foi a carga de trabalho, se isso é diário, se isso não é diário, né? Se fica em pé o tempo todo, se a circulação dessas pernas, desses membros inferiores está adequada ou não. Será que é normal? Não, talvez não seja normal. Será que é esperado por alguma patologia que ele detenha? É uma outra situação. Qual é o seu ambiente de trabalho, né? O que você faz no seu ambiente de trabalho? Carrega peso, não carrega peso, fica só sentado, fica só de pé, fica só numa posição, faz movimento repetitivo. São vários fatores para que a gente tenta entender o que acontece nesse ambiente de trabalho para que a gente possa realmente ajudar e dar um diagnóstico, né? Se o conceito de normalidade ou não, ela vai ser muito, muito amplo ou até com faixas, diretrizes diferentes, mediante a patologia que se tem. Mediante alguma patologia que você tenha, não é que seja normal, mas pode ser esperado mediante o quadro, né? E aí, mediante isso, o que você faz? Coloca as pernas para cima, né? Toma um banho relaxante, relaxa a cabeça, né? Ou está estressado, só piora, né? Então, tem toda uma série de fatores, uma gama de fatores. Prática de atividade física, né? Uma natação, uma hidroginástica, atividades físicas de baixo impacto, elas vão propiciar, então, enfim, alívio também dessas dores. E aí a gente está falando de alívio não medicamentoso, que é extremamente necessário para que a gente tenha longevidade, qualidade de vida nisso daí. Então, a gente vem com a gente, tenta passar num dos postos nossos de atendimento que a gente realiza. Aproveitando o gancho, então, que também muita gente coloca pra gente, hoje a gente atende em 4 locais aqui na região do Grande ABC, tá? No Hospital IFOR, em São Bernardo do Campo, então a gente está atendendo às terças à noite, quintas à noite e sexta de manhã e de tarde. No Hospital Brasil, em Santo André, a gente atende nos períodos da manhã de segunda e quarta-feira. No Hospital Bartira, também em Santo André, a gente atende na segunda-feira à tarde e na quinta-feira de manhã. E na Clínica Acorde, lá em São Caetano, a gente atende às terças-feiras de manhã, tá bom? Então, precisando do auxílio, queria passar com o Dr. Augusto, né? Tem os links aí nas mídias sociais, os telefones, para que possam agendar diretamente no hospital ou junto às nossas secretárias, aí a Adriana, que faz um trabalho excelente junto com a gente, para poder estar direcionando os pacientes aí. Então, é sempre bacana se a gente puder estar te auxiliando, vai ser muito melhor do que uma live.
né? Porque eu vou poder estar te dando medicação, vou poder estar te entendendo o que está acontecendo aí para você, né? Aproveitando o gancho da situação, pacientes perguntam qual é o valor da consulta. A gente não divulga essa parte comercial, cada estabelecimento tem um valor de consulta, né? E aí a gente respeita isso daí junto aos estabelecimentos, porque, enfim, faço parte de organizações e eles têm as regras e a gente está lá também para cumprir, né? Eu também sou um funcionário, né, tal qual todo mundo trabalha nos seus ambientes de trabalho, eu também trabalho no meu, então respeito isso daí. E aí a Adriana sempre manda mensagem privada para estar podendo aí respeitar a condição de cada um, podendo a gente estar auxiliando no que a gente pode aí fazer para estar uma gama maior de pessoas está sendo atendida. Eu só tenho a agradecer o carinho imenso que eu tenho das mensagens. Sempre que eu vejo, procuro dar uma resposta, dar um feedback, né? É muito gostoso aí que a gente veja isso daí. Feito? Olha, mais uma vez queria agradecer aí a todo mundo que acompanhou a gente, conosco, os hospitais que nos atendem, Hospital Ifora, Hospital Bartira, Hospital Brasil, Clínica Cord, né? Porque eles nos dão suporte para que a gente consiga realmente atender a população, né? Às vezes a agenda é lotada, às vezes a agenda é mais um pouquinho mais complicada, mas a gente está sempre podendo aí atender o máximo que a gente consegue de pessoas. Fica o nosso link, fica aqui, sempre que precisar deixar uma dúvida depois, se assistir, deixa nos comentários, a gente vai tentar responder, tá bom? Tem um canal nosso no YouTube que está passando aqui, tem entrevistas nossa lá. Não é ser blogueirinho que não tô para vender um produto, tá? Eu tenho muito cuidado no que eu falo, porque é uma informação que eu quero passar. É uma informação que ela não pode ser leviana, tá? Trabalhar com saúde, trabalhar com ser humano é extremamente uma responsabilidade gigante, né? Então eu não tô aqui para fazer merchandising, não. A gente tá aqui para ajudar, para informar as pessoas. Tem muito cuidado no que passa. Às vezes a informação ela é mais simplificada, mas é uma informação verdadeira. O que a gente não quer é passar a informação errada do que a gente respeita enormemente quem faz vídeos de entretenimento, não tem problema nenhum. Não é. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, tá bom? Deixa seus comentários, quem quiser, compartilhar, se quiser, aí sim, enfim, porque a informação, ela é para ser compartilhada, tá bom? Mais uma vez, obrigado, um beijo enorme, e qualquer coisa a gente se vê aí nos consultórios e redes sociais da vida. Obrigado, gente.